Sua palavra, sabe qual é a palavra? Evangelho de João, no capítulo 5. Abra o nosso entendimento, que Deus abra o nosso entendimento, que possamos nos alimentar do pão da vida, que possamos ser limpos pela palavra de Deus, que possamos ser lavados pela palavra de Deus, que possamos ser santificados pela palavra de Deus. Amém? A cura de um paralítico de Betesda, né? Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos. Olha, Jesus, aqui tem uma grande multidão, gente, Senhor Jesus, de enfermos espirituais e materiais. Aqui tem uma grande multidão de cegos, materiais e espirituais, Senhor. Vem agir nessa grande multidão. E escute, ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Olha aí, Jesus, movimenta as águas, Senhor, porquanto o anjo descia e um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava a qualquer enfermidade que tivesse. Senhor, a tua palavra é água. Que pessoas sejam curadas aqui, Senhor. Que pessoas sejam curadas enquanto essa água está sendo movimentada. Que pessoas sejam curadas aqui, Senhor, enquanto essa água está sendo pregoada, enquanto a tua palavra está sendo pregoada. Meu Deus, que pessoas sejam curadas do corpo, da alma, do espírito, enquanto a tua palavra estiver sendo derramada em nossos corações, Senhor, porque a água está sendo movimentada, Senhor. Eu estou aqui falando da tua palavra, meu Deus, falando, meu Deus, da água da vida, da água que cura, da água que limpa, da água que liberta, da água que salva. Oh, Senhor Jesus amado. Estava ali um homem que havia 38 anos, gente. Oh, Jesus, se achava enfermo. 38 anos aquele homem estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e o enfermo, né? Eles gostam de estar deitado. Louvado seja Deus, eles querem estar deitado, né? Tem pessoas que estão enfermas e assim mesmo vão trabalhar. Tem pessoas que estão enfermas, assim mesmo estão no trabalho, porque precisam pagar suas contas, porque precisam sustentar sua família, porque precisam honrar seus compromissos. Quantas pessoas enfermas vão trabalhar? Quantas pessoas enfermas têm ido trabalhar, não é verdade, gente? Conheço muitas pessoas que, mesmo enfermas, não ficam deitadas, mas esse aqui estava enfermo, estava deitado. E diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, e havia muito tempo, e disse: queres ficar são? Olha aí, tem pessoas que estão indo trabalhar enfermas, né? Tem pessoas que vão para o seu trabalho enfermas. Mas por quê? Porque precisam honrar seus compromissos. E tem pessoas que não estão enfermas, gente, e estão deitadas. E tem pessoas que estão enfermas, não têm coragem de ir em busca do trabalho. Tem pessoas que estão enfermas, não têm coragem de colocar algo para vender. Tem pessoas que não estão enfermas, mas estão deitadas. E tem pessoas que estão aqui nessa live enfermas e estão já indo para o seu trabalho. Olha só, tá vendo? Tem pessoas que estão enfermas, mas não param de trabalhar. E tem pessoas que não estão doentes. Sabe o que estão fazendo? Estão dormindo.
Daqui a pouco vão abrir uma live e vão dizer assim: ah, eu não trabalho porque eu estou doente. E você que está aqui colocou aí na live que está indo trabalhar doente, né? Que está indo trabalhar doente. E tem a gente vê dizendo, a gente vê pessoas dizendo: ah, eu não posso trabalhar porque eu estou doente. Eu já, oh, Jesus amado, eu não posso fazer isso porque eu estou doente. Eu conheço pessoas doentes que estão trabalhando. Eu conheço mulheres doentes da coluna, que estão trabalhando. Eu conheço mulheres doentes que estão vendendo alguma coisa para sustentar os seus filhos. Eu conheço mulheres e homens doentes que ainda estão trabalhando. E eu conheço também pessoas que não estão doentes. Sabe o que estão fazendo? Dormindo. Estão dormindo. Sabe o que estão fazendo? Estão chorando, estão mendigando. Você está indo trabalhar e deixando o teu filho doente. Olha a senhora Silvia, que está com a coluna doente. Olha a Silvia, meu Deus, que está aqui com problema de coluna e está trabalhando. Oh, Jesus, toca nessas pessoas. Pai, o Senhor disse aqui, Jesus, escute. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? E Jesus está falando para mim e para você: queres ficar sã? Quero, Senhor. Eu quero ficar sã de toda dor na minha coluna. Eu tenho dor na coluna também, gente, mas estou aqui trabalhando na madrugada. Estava no hospital ontem à tarde trabalhando, levando o evangelho do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tenho dor na coluna e estava lavando minha roupa ontem, estava trabalhando em casa. E eu digo para o Senhor: quero, Senhor, eu quero ficar sã. Eu quero ficar sã das dores do corpo, eu quero ficar sã, meu Deus e meu Pai. Gente, o corpo é sujeito à enfermidade. O corpo, gente, pelo amor de Deus, ele gasta, né? Os ossos gastam, a gente vai enfraquecendo. E não significa que isso representa doença, mas significa que a idade, né, está se avançando e o nosso físico já não é o mesmo, a nossa força já não é a mesma. E as pessoas acham que é doença, e não é doença. É a gravidade do tempo, da vida. E olha, Jesus, pessoas dizendo aqui que querem ficar curada do joelho, pessoas dizendo que querem ficar curada da coluna, pessoas aqui dizendo que querem ficar curada. Jesus, o Senhor disse: queres ficar sã? Oh, Jesus, tem pessoas aqui que precisam ser curadas do vício, tem pessoas aqui que precisam ser curadas da mentira, tem pessoas aqui que precisam ser curadas da inveja, tem pessoas, Senhor, meu Deus, que precisam ser curadas não só do corpo, mas do caráter, porque são pessoas, meu Deus de meu Pai, que tem alguma dificuldade ainda no seu caráter. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que não estão escrevendo, mas está dizendo: eu quero, Jesus, ser curado do alcoolismo, eu quero, Jesus, ser curado das drogas, eu quero, Senhor, ser curada desse adultério que é uma doença na minha vida, eu quero, Jesus, ser curada. Tem pessoas aqui que não estão escrevendo, Jesus, mas estão falando: eu quero ser curada, Senhor, dessa depressão, eu quero ser curada, Senhor Jesus. Oh, Senhor, tem pessoas aqui que não estão escrevendo, mas estão dizendo para o Senhor: eu quero ficar sã. Eu quero ficar sã, louvado seja Deus. Eu, Senhor, nós queremos ficar sã, nós queremos, Senhor, meu Deus, ser tocado pelo Senhor, nós queremos. Tem pessoas aqui que não têm condições de comprar o seu remédio. A minha amiga, gente, ela faz tratamento na coluna, o remédio que passaram para ela é quase R$ 200. Pelo amor de Deus, gente, ela está lutando, colocando café da manhã para construir a casinha dela, com a ajuda da igreja. A igreja está se manifestando é uma igreja pequena, não é uma igreja de renome, não é um templo de renome, não é um templo que tem vários, né, ministérios, várias congregações. Então a igreja está lá unida para construir a casinha dela. E aí ela está fazendo tratamento na coluna. Ela não pode fazer mais certos trabalhos. E o medicamento dela, gente, é mais de R$ 200. Ela estava falando para mim como é que pode, né? Como é que pode?
Mas eu creio na cura dela, eu creio na tua cura, eu creio na nossa cura, porque Jesus disse aqui, queres ficação e nós queremos ficação, Senhor. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, Senhor. Olha só, o enfermo colocando dificuldade. Não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele começou a falar para Jesus, não tem quem me ajude a me colocar no tanque. Quem sabe você está aqui dizendo para o Senhor, Senhor, não tem quem me ajude. Gente, eu quero dizer para você, pode até não ter, eu não tenho quem me ajude, mas eu tenho Jesus. Você pode estar aqui dizendo, Jesus, eu não tenho quem me ajude, mas eu tenho o Senhor. Louvado seja Deus. Você pode estar aqui dizendo, eu tenho que trabalhar doente porque eu não tenho quem me ajude. Você pode estar aqui nessa live dizendo, eu tenho que fazer minhas coisas porque não tem quem me ajude. Você pode estar aqui falando como esse estava falando para Jesus, não tem quem me ajude. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E olha o que Jesus falou. Olha o que foi que Jesus falou. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha aí, você pode não ter quem te ajude, eu posso não ter quem me ajude, mas o Jesus está dizendo para mim e para você, levanta, toma tua cama e anda. Levanta, toma tua cama e anda, porque eu te ajudo. Levanta, toma tua cama e anda, porque eu sou contigo. Levanta, toma tua cama e anda, porque eu cheguei para te ajudar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é assim, pode ninguém te ajudar, mas Jesus chega e vem e te ajuda. Pode ninguém, louvado seja Deus, engrandecido, tá te ajudando a ir para o templo, te ajudando, meu Deus, nessa situação, nessa dívida, nessa causa impossível, mas Jesus chega conosco e diz assim, levanta e anda, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer o milagre, eu estou aqui para abrir portas, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Jesus está aqui para glorificar o nome dele. Jesus está aqui para glorificar o nome dele, te dando a vitória, Ana Marques, te dando a vitória, José, dando a vitória para tua filha, te dando a vitória para você que está dizendo para Jesus, Jesus, eu quero ser curada. Jesus, eu vou levantar, como você que se levantou nessa manhã. Como você que se levantou nessa manhã para ir trabalhar, como a Kate que está deixando seu filho, que em nome de Jesus, que ele não está mais enfermo, para ir trabalhar. Louvados são vocês, são pessoas que se levantaram na madrugada. Maria Auxiliadora, que tem se levantado também quando está enferma para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. O Elias, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está aqui. Oh, Jesus, e nós nos levantamos em oração, Senhor, na madrugada. Nós nos levantamos, Senhor, na tua presença. Nós somos esses, Senhor, que estamos de pé, orando e clamando, Senhor, ao Deus Altíssimo, que pode nos ajudar, que pode nos curar, que pode mudar a história dessa família, que pode mudar a história desse viciado, que pode mudar a história desse traficante, que pode mudar a história dessa prostituta, que pode mudar a história desse casal, que pode mudar a história, meu Deus, dessa pessoa que está com câncer. O Senhor Jesus estar aqui, meu Deus, e o Senhor pode. O Senhor pode, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, de pé nas madrugadas, de pé em oração, de pé clamando ao Deus vivo, meu Deus e meu Pai amado, o único que pode mudar a nossa história, que pode, Senhor, fazer o impossível. Meu Deus, para nós é impossível, para o Daniel é impossível ele comprar a casa dele. Oh Deus querido, para o Daniel é impossível, meu Pai, mas para o Senhor não é. Meu Deus e meu Pai, o Daniel tem ficado de pé em orações. Para o irmão Renato é impossível ele ser curado, mas para o Senhor não é. Para a Rosineide é impossível ela receber a vitória, mas para o Senhor não tem nada impossível, porque o Senhor é Deus do impossível. Para a Lia, meu Deus, meu Pai, ela pode estar vivendo algo impossível, mas o Senhor é o Deus do possível, o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí continua. E Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda.
Levanta a tua cama e anda, levanta. Levanta, não sei o que você está passando. Não sei qual é a luta que você passa, qual é a luta que eu passo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, levanta e anda. Não fica deitado. Não fica acomodado, não fica com preguiça, não fica triste. Levanta e anda, porque eu sou contigo. Levanta e anda, Marli, porque o Senhor é contigo. Levanta e anda, Sabrina, porque o Senhor é contigo. Levanta e anda, não fica parado nessa situação. Levanta e anda, Nádia, porque o Senhor é contigo. E ele diz mais: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Aí sempre tem alguém para reclamar, sempre tem alguém para falar mal, sempre tem alguém para estar falando mal daqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, aqueles que estão obedecendo o Senhor. Se este paralítico fez o que o Senhor mandou. Ele se levantou e começou a andar. E as pessoas começaram a falar mal. É assim. Se você está vivendo milagres, tem alguém falando mal de você. Se você está andando na presença do Senhor, tem alguém falando mal de você. Se você está de pé, orando, clamando, buscando Deus vivo, se você está trabalhando, se você está trabalhando doente, se você está trabalhando com dificuldade, com luta, mas tem alguém falando mal de você. Louvado seja Deus, eu agradecido. Deus está fazendo milagre, Deus está nos dando ordem. Pega a tua cama e anda, pega o teu problema e anda. Não fica parado, não fica parado. Louvado seja Deus. Não adianta você se esconder. Não adianta, ai, eu tô morrendo, ai, eu não vou conseguir. Não adianta isso. É pegar o problema e se levantar e andar. Jesus, eu tô com dor, mas tô indo trabalhar. Jesus, eu tô com dor na coluna, mas eu tô indo trabalhar. Jesus, eu tô com filho doente, mas eu estou indo trabalhar. A Kate pegou a cama dela e andou. E eu creio na cura do filho dela. O irmão Renato está doente, está indo trabalhar. Eu creio na cura dele. Você que está aqui, que está doente, que está passando por alguma coisa, mas está aí, que está de pé para fazer o café dos teus filhos, que já fez o café do teu esposo, que vai cuidar da tua casa, mesmo doente, você está levantando. Você está levantando e está andando como o Senhor disse para este paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda. E tem pessoas que pegam a enfermidade, gente, querem ficar deitado. Se eu ficar doente na minha casa, eu tenho que me levantar, fazer comida para me comer. Se eu ficar doente na minha casa, eu tenho que me levantar e limpar a minha casa, se eu não quiser sujeira, porque eu não gosto de sujeira, o Espírito Santo não gosta de sujeira, não é assim? Quantas mulheres que estão doentes têm que se levantar para fazer comida para o seu esposo, para cuidar da casa, estão doentes, mas estão de pé, tá entendendo? Tão doente, você está aí com alguma dor no corpo, mas está de pé. Louvado seja, está indo trabalhar. E Jesus está aqui para te curar. E Jesus está aqui para dizer para você: levanta e anda, que eu sou contigo. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para glorificar o meu nome. Essa enfermidade é para mostrar que ela não pode te prender na cama, que ela não pode te prender na preguiça, né? Tem gente que é doente de preguiça, gente. Tem gente que é doente de preguiça e usa dorzinha para não fazer nada. Sabe aquele filho manhoso, preguiçoso? Tô com dor de cabeça, não posso fazer isso. Tô com dor na coluna, não posso fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, eu ainda não vi um ser humano que não tem dor na coluna. Aí você diz: por que a irmã tá falando com dor na coluna? Porque ontem eu fui para um hospital a qual as pessoas estavam com problema de coluna. Mas eu conheço, tinha pessoas lá com problema de coluna, mas estavam trabalhando. Com problema de coluna, mas está fazendo a limpeza da sua casa. Tá entendendo? Por isso que eu estou falando da coluna. Porque ontem eu fui fazer visita no hospital que pessoas estavam doentes da coluna, gente, entendeu? Louvado seja Deus. Aí eu fiquei lembrando que elas estavam doentes da coluna, mas estavam cuidando da sua casa,
estavam trabalhando, tá entendendo? Estavam buscando o médico, mas estavam em ativa. Então, é isso que o Senhor. Eu coloquei a coluna como exemplo. Eu podia colocar a dor de cabeça, eu podia colocar outras partes do corpo. Só que eu coloquei a coluna, louvado seja Deus. Tá entendendo? Para que depois as pessoas não fiquem aí, né, julgando a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. É só um exemplo. É só um exemplo, gente. Tem pessoas que estão com febre, mas estão indo trabalhar. Mas o Senhor está aqui com essa palavra para te curar. O Senhor está aqui para mostrar para nós, não é a tua dificuldade, mulher, que tu tem que ficar parada. Não é a tua dificuldade, homem, que tu tem que ficar parado. Louvado seja Deus. Larga essa preguiça, né? Larga essa preguiça. Tem gente doente de preguiça. Tem gente que está dizendo, eu não tenho o que comer, mas também não vai nem pescar. Não vai nem pescar, não é verdade, gente? Mas está aí com preguiça, mas está aí dizendo, estou com fome. Aí tu olha para a pessoa, não está doente. Tu olha para a pessoa, tem saúde, são jovens, mas está dizendo, eu não posso, eu não tenho o que comer. Não tem um rio aí perto da tua casa para te pescar, não? Eu acredito que tem, não é verdade? Não tem uma caixa de picolé aí não para te vender nesse calor? Acredito que tem. Oh, Jesus amado. Oh, Deus querido, Deus de poder. Então tem gente que está desempregado porque está com preguiça, gente. Simplesmente isso. Não tem um terreno para te capinar, não, aí? Acredito que tem. Não, eu não posso capinar, que vai doer minha coluna. Levanta e anda, porque Jesus não vai deixar tu ficar paralítico por causa da tua coluna. Agora, se tu ficar acomodado, a tendência é você ficar paralítico. Mas se você estiver em movimento, a tendência é teu corpo continuar em movimento. Lembra das águas? Quando ela se movimentava, pessoas eram curadas. Então é isso, gente. Nós passamos por nossas lutas, enfermidade, mas a gente tem que estar em movimento. Não é porque você está com luta, não é que você está com problema que você vai ficar parado. Continue se movimentando, continue orando, continue confiando nesse Deus. E Ele é Deus para te dar a cura. E Ele é Deus para te sustentar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh, Jesus amado, a gente vê, né, umas pessoas preguiçosas que ficam dizendo, eu estou passando fome, faltava o pão para o meu filho, faltava o pão para minha mulher, ainda tem coragem de dizer. Aí você olha para aquela pessoa, não tem coragem de botar uma caixa, tem vergonha de vender algo na rua, tem vergonha de fazer uma manicure, tem vergonha de fazer uma faxina, tem vergonha de lavar roupa para alguém, tem vergonha, não vou cuidar de idoso, não vou poder fazer isso, pelo amor de Cristo, gente. E são pessoas que estão dizendo, não tenho o que comer, eu não tenho, meu filho está passando fome. E tu olha para aquela pessoa com saúde no corpo, mas doente da alma, com saúde no corpo, mas preguiçosas, né? Louvado seja Deus, porque você pode ter um trabalho que tu pode pelo menos conseguir o dinheiro para a alimentação da tua família. Mas aí fica dizendo, Deus ele proveu, Deus usou as pessoas para te abençoar, ou foi você que ficou contando os teus problemas na live, dizendo que estava passando fome, dizendo que teu filho estava passando fome, dizendo que ninguém te ajuda, foi Deus que te abençoou, ou você que usou uma estratégia, uma manipulação para que as pessoas te ajudassem? A gente tem que entender quando é Deus que nos abençoa ou quando é nós que usamos estratégia para pessoas nos ajudar. A gente tem que entender isso, gente. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo que pessoas que estão doentes, mas estão trabalhando. Que pessoas que estão doentes, mas estão na labuta, que estão andando, que estão pegando seus problemas e estão trabalhando. Mas tem pessoas que não sequer estão doentes do corpo, mas estão usando, né, as suas lamúrias para que as pessoas venham e abençoem. Na verdade, aí depois diz assim, foi Deus que me abençoou, foi Deus que abençoou, foi você que contou as tuas lamúrias para que as pessoas te abençoassem. Na verdade, gente, Deus é Deus, Deus conhece o nosso coração. E aprendemos, né, Maria?
né, Maria? Tem muita gente com estrategista. Tem muita gente contando problemas, gente. Tem muita gente que conta a história do seu passado, fazendo você ficar com raiva da tua mãe, ficar com raiva do teu pai, ficar com raiva dos teus filhos. A gente vê pessoas que pegam o passado e tá fazendo pessoas ficar com raiva dos seus pais. É passado, você é nova criatura. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teus irmãos. Para de estar falando mal dos teus irmãos. Gente, eu tive luta na minha vida, mas eu não estou contando as lutas aqui. Eu estou falando a palavra de Deus, eu estou orando por vidas. Eu não estou aqui falando do passado. Eu tive luta com meu esposo, sofri com meu esposo, também passei por lutas no trabalho, em várias coisas na minha vida, mas eu não chego aqui, ai, eu fui maltratada, eu sofri isso, eu sofri aquilo, fazendo uma estratégia para quê? Para que as pessoas me abençoem e depois eu digo que foi Deus que me abençoou. E depois eu digo que foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me abençoou, eu que estou fazendo você me ajudar, você me abençoar. Para Deus nos abençoar, a gente só precisa obedecê-lo. Obedecê-lo. Louvado seja Deus. Que o Senhor Deus liberte pessoas estrategistas. Estrategista para manipular os outros, para tirar o dinheiro dos outros, para tirar a gordura das ovelhas. Gente, nós somos cristãos, mas é um cristão que parece que são cristãos que vivem na miséria, que vivem passando fome, que vivem na pobreza, que vivem na dificuldade. Nós somos cristãos e nós temos o Deus da providência. E nós vemos pessoas aí usando o passado. Ah, minha mãe fez isso, meu pai fez isso comigo, meu filho, se eu for falar o que os meus filhos fizeram comigo, não me interessa, foi passado, foi perdoado. Perdoei meus filhos. Quantos tempo meus filhos ficaram sem falar comigo? Eu não vou usar isso como estratégia. É passado, foi perdoado, foi esquecido. Hoje estão orando, hoje estão buscando a Deus. Só um filho que está meio fraco. Mas o passado que foi passado, eu não vou trazer para o presente, eu não vou trazer para o futuro, foi enterrado, é uma nova história para minha família, é uma nova história para você, é uma nova história para a tua família, mas a gente vê pessoas com estratégia, pessoas usando, né, o passado. Ai, meu pai não me deu amor, a minha mãe não me deu amor, o papagaio não me deu amor, o cachorro não me deu amor. São pessoas dizendo que não deu amor. Ei, Jesus te deu amor. Jesus nos dá amor. Você vai falar de Jesus? Você vai falar de Jesus? Você é uma nova criatura, você entregou tua vida para Jesus, e por que você quer viver de passado? Por que você quer viver de passado? Eu estava falando com uma irmã aqui, uma irmã que eu conheci aqui na live, e eu estava falando para ela que eu sinto muitas dores de cabeça. Por quê? Por causa do passado, consequência do passado, né? O meu esposo, quando o meu esposo, ele drogado, com ciúme, ele só batia na minha cabeça, gente. Ele não deixava marca no meu corpo. Eu tinha o quê? Eu era menina praticamente, foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido. E ele só batia na minha cabeça. Por causa disso, até hoje eu tenho dor de cabeça. Não é porque eu não perdoei ele, Deus já até colheu ele. Deus já até colheu. Mas é porque foi as consequências daquela agressão, entendeu? Mas eu não uso isso aqui como estratégia. Tá entendendo, gente? Aí a gente vê pessoas pegando o passado, é passado. Não serve nem para me lembrar. Não serve para me lembrar. Só que quando foi sábado, eu estava com dor de cabeça, aí o Senhor trouxe a memória. Foi por causa do que tu viveste. As consequências, as sequelas das agressões, tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido, mas nem por isso eu estou aqui de pé. Você está aí de pé. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Estamos entendendo, gente? Nós temos um Deus na nossa vida. E aí a gente está vendo essa época de espíritos manipuladores, espíritos estrategistas, né? A gente vê tanto nome, né, que dão, louvado seja o nome do Senhor, os narcisistas, né? E aí ele diz: e o que fora curado não sabia quem era,
Né? Perguntaram-lhe, pois, eu parei bem aqui. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem curado? Não sabia que era, porque Jesus se havia retirado em razão naquele lugar. Haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estáis são. Olha aí. E Jesus encontrou ele no templo. Jesus encontrou ele no templo e disse para ele: Eis que tu já estás são. Presta bem atenção. Olha só. Aí ele diz bem aqui: Eis que já estás são. Não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Presta bem atenção. No início da história, no início da mensagem, o que foi que ele disse para o paralítico? Pega a tua cama e anda. Jesus não disse que ele estava curado. Jesus, ele disse, pega a tua cama e anda. E agora, no versículo 14, Jesus já fala diferente com ele. Jesus, ele chega com aquele que ele mandou levantar e andar, aí Jesus já dá uma palavra diferente. Ele diz bem assim: eis que já está são. Primeiro, Jesus, ele disse para o paralítico: pega a tua. Aliás, na verdade, ele estava enfermo e estava acamado, né? Aí o que ele disse? Pega a tua cama e anda. E anda. Pega esse teu problema, pega essa tua enfermidade, pega essa tua dor e anda. Agora, mais na frente, ele encontra ele no templo e ele pega e diz assim: eis que já está são. Já foi outra palavra que Jesus deu. Primeiro, Jesus deu uma ordem: pega a tua cama e anda. Agora, ele chega com ele e diz: eis que já está são. Está ouvindo o que Deus está dizendo para mim e para você? Eis que já está são. Eis que tu já está com a mente sadia. Eis que tu já entendeu o que Deus quis falar com você. Eis que eu já entendi o que Deus quis falar comigo. E Ele está dizendo, quando nós entendemos aquilo que Deus quer falar, o Senhor chega conosco e diz: eis que tu já está são. Tá entendendo? Aí ele diz: não peque mais. Não peque mais. Aonde? No pensamento. Não pense mais isso. Não haja mais assim. Não tenha mais essa prática. Não tenha esses pensamentos de enfermidade. Então ele diz: não peque mais para que não suceda alguma coisa pior. Então, pensamentos negativos, tira. O Senhor Jesus está aqui. Não tem ninguém paralítico. Tem? Não tem. Não é verdade? Tem alguém com dor na coluna. Tinha alguém com dor na coluna. Tinha alguém com dor de cabeça. Tinha alguém que estava aqui com alguma dor. Até minha coluna parou aqui de doer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado esse meu Deus, esse nosso Deus maravilhoso. Esse Jesus que curou no passado, que cura no presente, curará no futuro e curará até nos arrebatar dessa terra. Esse Jesus poderoso que veio para mudar a tua história e a minha história. Esse Jesus poderoso que pega e manda a gente andar com as nossas dificuldades. Esse Jesus poderoso que, louvado seja o nome, que diz para nós: não fica parado, porque eu vou te curar. E falando lá da dor de cabeça, o próprio Jesus disse: não te preocupa, eu vou te curar. Gente, eu tinha tanta dor de cabeça que sempre as pessoas diziam que quem tem dom de revelação, essas coisas, diziam que tinha um tumor na cabeça. Né? Chegavam comigo: irmã, tu tens um tumor na cabeça, mas Jesus vai te curar. Eu guardei isso no meu coração. Então, Senhor, tu vais me curar. E nunca entrei em um hospital por causa da dor de cabeça. Isso aconteceu que, meu Deus do céu. Eu acho que tá, deixa eu ver, 50 anos, 50 anos, entendeu? E o Senhor disse: não te preocupa, eu vou te curar. A hora que ele quiser, ele me cura. Mas foi o quê? Uma sequela dos baques na minha cabeça. Tá entendendo, gente? Foi uma sequela dos baques na minha cabeça. Mas essa dor que às vezes acontece, não me deixa parada.
Não me deixa acamada para mim não acordar na madrugada e orar por você, orar pela minha família, e levar o evangelho, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Ele é conosco, Ele nos ajuda. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Você está aí passando por luta e dificuldade, mas você não está parado. Você não está parado. Louvado seja Deus. E Ele disse o paralítico, né? Ele disse para ele: levanta, pega a tua cama e anda, né? E depois, mais na frente, ele encontra ele e já diz diferente: agora tu estás sã. Maravilha, né? E eu sei qual foi a cura que Deus fez na minha vida. Hoje, gente, as pessoas podem falar o que falarem, mas eu não fico mais doente por causa dos outros. As pessoas podem falar o que quiserem, mas não adianta que eu estou sã. É isso que você tem que entender, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que vão te fazer adoecer, tem pessoas que vão te fazer entender que você está doente, mas se você está sã, você ouve aquela pessoa, opa, aqui não, porque Jesus já me curou. Aqui não, eu não sou mais a velha criatura. Eu não sou mais aquela mulher do passado. Eu não sou mais aquele homem do passado. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Essa foi a mensagem maravilhosa, né? A mensagem de Deus é maravilhosa, gente. É muito maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa.